Você é um exegeta, você é um hermeneuta, ou seja, você é um intérprete da palavra de Deus. Olá, eu sou Elbert Souza, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui e eu gostaria de convidar você a ficar aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho algumas coisas muito importantes para te falar, se o seu desejo é ler e entender a palavra de Deus com profundidade. Muito bem. Como eu ia dizendo, você é um exegeta, um hermeneuta. O que isso significa? A exegese e a hermenêutica na teologia são matérias que têm a ver com a interpretação do texto bíblico. E aí, como eu estava dizendo aqui no início, todo cristão, todas as pessoas, todos são intérpretes da Bíblia, todos. Até o diabo, sabia disso? O diabo é um mau intérprete, é aquele tipo de pessoa que interpreta distorcendo a palavra de Deus para alcançar os seus propósitos malignos. Se você observar lá no livro de Gênesis, Satanás faz isso com Eva. Ele distorce a palavra de Deus. O que Deus havia dito para Eva foi uma coisa e o diabo falou assim, mas não foi assim que Deus disse. Ele distorce a palavra de Deus, ele manipula. Com Jesus, foi a mesma coisa. Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, o diabo distorceu a palavra de Deus, né? 3 passagens da palavra de Deus. Jesus falou: não, não é assim não, está escrito. Ou seja, o que a Escritura diz é o seguinte: o diabo vinha com uma conversa, Jesus desfazia aquela mentira, aquele distorcer do diabo, não é? O diabo fazia uma má hermenêutica, uma má exegese, uma má interpretação. Jesus corrigia aquela interpretação errada, falaciosa, distorcida de Satanás e mostrava qual era a interpretação correta. Então, se até o diabo ele é um intérprete da palavra de Deus, né, um mau intérprete, uma pessoa, alguém que distorce a palavra de Deus, não é? Como existem muitas pessoas assim, que distorcem a palavra de Deus. E não tem como. Se você não interpretar a palavra de Deus da maneira correta, até sem querer, você vai acabar interpretando-a da maneira errada, da maneira equivocada. A minha história não foi fácil. Acredito que veja se isso já aconteceu com você alguma vez. Eu li a Bíblia, ou se acontece, não sei, né, se já aconteceu ou acontece. Eu li a Bíblia, mas não conseguia entendê-la na sua profundidade. E aí eu ficava um pouco desanimado com a minha leitura, porque é ruim quando você lê e você não consegue entender, você não consegue aplicar. Para piorar a minha situação, eu fui convidado para pregar. E aí eu não sabia o que eu ia falar. Eu não sabia o que eu ia pregar. E eu fiquei ali procurando vários textos na palavra de Deus, pensando qual texto que eu poderia pregar, que eu poderia trazer naquela mensagem. E depois de gastar um grande tempo procurando um texto, finalmente eu achei uma passagem que parecia não tão complicada e me debrucei sobre ela. Orei, procurei entender o texto e tudo que vinha na minha cabeça, apesar do texto não ser difícil de entender, eu imaginei que eu tinha entendido o pensamento principal, mas era muito superficial. E eu chorava diante de Deus, falava assim: Senhor, como que eu vou pregar desse jeito? Como que eu vou falar isso? Eu não vejo sentido nisso. Eu preciso cavar mais fundo. Eu preciso ir mais fundo. Eu sei que a tua palavra é profunda. Eu preciso tirar daqui uma aplicação profunda. Preciso entender coisas mais impactantes, porque eu sei que estão aqui, mas não consigo. Me ajuda. E então eu chorei na presença de Deus. Eu
orei a Deus, eu preguei a mensagem com que eu tinha entendido ali, mas achei assim que foi muito superficial. Cheguei em casa muito triste, decepcionado. Falei, Senhor, eu desisto, eu desisto. Eu pensei que o Senhor tinha me chamado, eu pensei que era a minha vocação, que era o ministério que o Senhor me deu, mas eu não consigo entender a sua palavra com profundidade, igual eu vejo tantas pessoas pregarem, ensinarem a Bíblia com profundidade. Como que o Senhor me chamou se eu não consigo fazer a mesma coisa? Eu não vou ficar pregando a sua palavra desse jeito, não. Eu quero ir mais fundo. Então eu desisto do ministério, cheguei a pensar em desistir. Mas Deus é maravilhoso. Eu costumo dizer que mesmo quando a gente desiste, Deus não desiste de nós. Deus persiste, Deus investe em nós. E sabe o que Deus fez na minha vida? E é o que ele está fazendo na sua, que está assistindo esse vídeo, que chegou aqui. Se você tem dificuldade para interpretar a Bíblia e você tem orado a Deus pedindo para que o Senhor te ajude, para que o Senhor te ilumine, para que o Senhor te ensine, para que o Senhor te ajude a ter profundidade na Escritura, permita-me te dizer, Deus ouviu a sua oração. Não foi à toa que você chegou aqui. Assim como Deus ouviu a minha oração. Mas sabe o que Deus fez? Deus não abriu a minha mente e enfiou o conhecimento lá. Não. Deus me fez entender algumas coisas muito importantes. Na verdade, 3 coisas que Deus me fez entender que transformaram a minha vida completamente. Mudou assim da água para o vinho. E que também entender isso pode te ajudar. Então, preste atenção que eu vou te falar 3 coisas que eu entendi que mudaram a minha forma de compreender a Escritura. Primeira, eu entendi que não era porque Deus havia me chamado que eu não precisava estudar a Bíblia. Entendi isso, e isso foi muito importante. Por quê? As duas coisas não são contraditórias. Deus me chamou, então do dia para a noite eu vou ficar cheio de conhecimento. Vou dormir hoje, amanhã Deus vai me fazer acordar como Billy Graham, pregando para os 4 cantos a mensagem do Evangelho. Não é assim o que acontece. Eu vou dormir hoje e Deus vai me fazer acordar amanhã como o Paul Washer, grande pregador da atualidade, pregando o Evangelho com uma grande profundidade. Sem eu estudar, sem eu fazer nada. É só eu dormir que vai cair o conhecimento do alto. Não vai, né? Eu, na minha imaturidade espiritual, pensava que era assim. Mas aí a primeira coisa que Deus me fez entender é o seguinte: sim, eu te chamei, mas isso não aniquila a necessidade de você estudar. Ao contrário, se eu te chamei, esse é um grande chamado. Essa é uma grande missão. Esse é um grande privilégio. E para poder exercer esse chamado que eu te dei, você precisa estudar. É o mínimo que você precisa fazer, é estudar. Se você foi chamado, você que está me vendo nesse vídeo, você que chegou aqui nessa página, se você foi chamado por Deus para pregar a palavra de Deus, para poder ensinar lá na sua igreja, seja ensinar na escola dominical, seja ensinar em conferências, seja ensinar para as criancinhas lá nas salinhas, seja ensinar na sua casa, ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para os seus parentes, isso é um chamamento. O evangelismo, evangelizar e ganhar pessoas, isso é um chamamento que nós temos. Todo cristão tem um chamado. Claro que em áreas diferentes. Até aqueles que na casa de Deus louvam precisam estudar e entender a Bíblia com profundidade, para você poder selecionar as canções que você vai cantar, canções que sejam de fato bíblicas, que tenham um conteúdo profundo. Então, entender a Bíblia, interpretar a Bíblia é algo que vem junto com o seu chamado. Eu não sei qual é o seu chamado, mas uma coisa eu te digo: se você é crente, se você é cristão, você tem de Deus um chamamento, você tem um ministério. E isso não quer dizer que você não precisa estudar a Bíblia, que Deus vai fazer cair tudo do alto. Muito pelo contrário, honre o seu chamado, honre o seu ministério e estude a Bíblia com profundidade para que você exerça o ministério que Deus te deu com excelência.
Segunda coisa que eu entendi que foi um divisor de águas na minha vida é que a Bíblia não tem várias interpretações. Muitas pessoas, você já deve ter ouvido aquele tipo de discurso assim, a Bíblia cada um interpreta de um jeito, né? A religião tal interpreta desse jeito, a religião tal interpreta daquele jeito, cada um tem a sua interpretação. Não, senhor, não, senhora. A Bíblia, um pastor interpreta de um jeito, um pregador interpreta do outro, um professor interpreta do outro. Não é assim. O apóstolo Pedro diz que a Bíblia não é de particular interpretação. Então a Bíblia tem uma interpretação correta, e quando eu entendi isso, eu falei, acabou o problema. Eu não vou ficar preocupado com, esse aqui diz isso, aquele diz aquilo, essa pregação que eu ouvi diz isso, aquela outra diz aquilo, esse estudo diz isso, aquele outro estudo diz aquilo. E se aqueles que falam outras coisas diferentes daquelas que eu sempre ouvi, se eles estiverem corretos, quem está correto? Quem está com a verdade? Eu não precisei mais ficar nessa preocupação quando eu entendi que a Bíblia tinha uma interpretação só correta. Eu falei, é essa a interpretação que eu quero. A interpretação correta, eu não quero saber das outras. Não importa se tem 100 interpretações diferentes. Eu quero aquela que é correta. As outras eu não quero me preocupar com elas, não quero saber delas. Quando eu descobri isso, isso também transformou completamente a minha vida, porque eu foquei e falei assim, agora eu só quero entender a verdade. Só quero entender o que a Bíblia realmente diz, o seu sentido original. Muito bem. Terceira coisa que eu descobri e que foi uma revolução na minha vida também, mudou da água para o vinho, é que existia na teologia, eu não sabia nada de teologia, nunca tinha estudado teologia antes, quando eu descobri que existia lá na teologia uma matéria que estudava a interpretação da Bíblia, chamada hermenêutica. Igual lá na escola tem matemática, que o estudo que tem a ver com os números, né? Tem português, o estudo que tem a ver com a nossa língua, tem ciências, você tem lá história, você tem geografia. Quando eu descobri que tinha uma matéria na teologia que era responsável pela interpretação da Bíblia, por ensinar a forma correta de interpretar a Bíblia, eu falei, eu quero aprender essa matéria. Ela se chama hermenêutica. Eu falei assim, eu quero aprender essa tal de hermenêutica. E aí, o que aconteceu? Eu consegui estudar centenas de livros, consegui entender as regras da hermenêutica, que nos livros normalmente não é muito fácil, não era tão claro, uma linguagem densa, teológica, pesada, mas Deus me deu a graça de conseguir entender, e eu amava tanto aquilo que eu às vezes passava noites em claro, lendo, estudando, e quanto mais eu estudava, mais Deus me abençoava, me fazendo entender aquelas coisas que muitas pessoas achavam difíceis, e eu comecei a entender aquilo tudo, e eu falei, meu Deus, esse é o maior tesouro que o Senhor poderia me dar. Mas logo em seguida, Deus me fez perceber que esse conhecimento não podia ficar fechado comigo. Eu precisava compartilhá-lo com outros filhos de Deus. Muitas pessoas, muitos cristãos, têm dificuldades para poder ler muitos livros, volumes densos de teologia, para entender aquela linguagem técnica que muitos livros de hermenêutica utilizam. Aí eu decidi fazer algo que está sendo revolucionário, que tem transformado, impactado muitas pessoas, e eu fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo. Eu criei um método que reúne tudo aquilo que eu vi nos principais livros, que eu estudei nos principais livros. Eu resumi tudo em 7 passos. 7 passos para você interpretar qualquer texto da Bíblia. Resumi tudo, coloquei ali dentro só o que realmente era relevante, só o que realmente importava, para que você
não precise gastar tanto tempo como eu gastei, 2, 3, 4, 5 anos, lendo centenas de livros. Eu falei assim, bom, de tudo isso que eu li aqui, se eu resumir, se eu pegar o principal e colocar isso à disposição dos filhos de Deus, dos servos de Deus, daqueles que amam a palavra de Deus, isso vai transformar a vida deles. Eu comecei a fazer isso, comecei a ensinar nos cursos de teologia as regras da hermenêutica dessa forma simplificada, pegando o conteúdo dos livros, difíceis às vezes de entender, e colocando eles numa linguagem que todo cristão fosse capaz de entender, que todo cristão fosse capaz de aplicar. E aí, além de resumir esse conteúdo e passar para os meus alunos, ao decorrer dos anos eu vi desse conteúdo que eu estava ensinando para eles de hermenêutica, de forma descomplicada, não como está lá nos livros, mas eu trazia tudo mastigadinho, de uma forma descomplicada. Além disso, eu consegui ter um feedback, perguntando, vendo, observando as questões que mais causavam impacto e transformação nos meus alunos. E aí eu peguei esses pontos, os principais, aquilo que eu vi que mais transformou, impactou a vida deles, e reuni tudo dentro de um curso, que é esse, a interpretação bíblica descomplicada, que você está vendo aqui do lado. E aí, se você aplicar as coisas que estão lá dentro, resumidas, para você não ter que ficar estudando tanto de livros que eu estudei, para não gastar o tempo que eu gastei estudando, está tudo lá dentro, bem resumido. Se você aplicar tudo que está lá dentro desse curso, o seu conhecimento bíblico vai mudar radicalmente e em pouco tempo, porque você não vai precisar de comprar centenas de livros como eu fiz, você não vai precisar perder tempo com coisas inúteis, não é como eu fiz, mas você vai conseguir focar só naquilo que realmente importa, porque tudo que importa para transformar o seu conhecimento está aqui dentro do Interpretação Bíblica aqui, né? Aqui, do curso Interpretação Bíblica Descomplicada. E aí você vai ter tudo lá dentro praticamente mastigadinho para você. É só você pegar e aplicar aquilo na sua vida, e se você aplicar, você já começa a entender a Bíblia hoje mesmo. Você pode pegar lá os 7 passos que eu vou passar para você, as 7 regras, você pega uma delas, aplica, não é? Você antes de estudar todas, você pega a primeira, você aplica, você já vai ver a diferença. Você pega a segunda, você aplica, já vai ver a diferença. Você pega a terceira, você aplica, você já vai ver a diferença. São 7 no total e cada uma delas com certeza vai fazer muita diferença na sua forma de entender a palavra de Deus. Então, o curso Interpretação Bíblica Descomplicada é um curso 100% online. Você pode fazê-lo sem sair de casa, no seu computador, ou no seu celular, no seu tablet, o que for melhor para você. Você pode fazer o curso aí. Como é que é esse curso? Bom, você vai ter lá dentro videoaulas, tá? Como essa daqui. Essa tela aqui, inclusive, que você está vendo, é a tela que vai estar lá dentro do curso, não é? Porém, lá dentro também vai ter textos que eu vou colocar para você ver, vou escrevendo, anotando as coisas, vou falar para você tudo que você precisa anotar, não é? Então você vai ter lá videoaulas com segredos incríveis e muito práticos para você começar a interpretar a sua Bíblia com mais profundidade, hoje mesmo. Não é? E aí, quando você acessar as aulas, você pode assisti-las quantas vezes você quiser, 1, 2, 3, não é? Se você não conseguir assistir hoje, não tem problema, ela vai ficar gravada, você pode assistir amanhã, depois de amanhã, sempre que você for lá na plataforma, a aula vai estar disponível para você assistir lá. O que mais que tem dentro da nossa plataforma de ensino online? Essa plataforma que você acessa no seu computador, no seu celular, no seu tablet, é super tranquilo, super fácil de acessar. Vai ter também exercícios para você poder fixar aquilo que você aprendeu, porque essa é a melhor forma. Então você obtém um conhecimento, eu coloco ali uma lista de exercícios, você faz os exercícios, esse conhecimento entra para a sua cabeça.
você obtém um novo conhecimento, vai ali, faz uma lista de exercícios, esse outro conhecimento vai se fixar na sua mente. Você obtém um terceiro conhecimento, vai ali, faz a lista de exercícios. Essa é a melhor forma para você fixar tudo. O que mais que tem dentro aí do nosso curso? Tem também lá dentro as 7 principais regras da hermenêutica. Esses 7 passos que eu te falei aí que você precisa fazer, não é? Para poder interpretar a palavra de Deus. Assim, no mínimo uns 97% dos cristãos, infelizmente, não conhecem essas 7 regras de interpretação da Bíblia que eu coloquei lá dentro para você. E se eles conhecessem, a vida e o conhecimento deles ia mudar completamente. Então, eu sou grato a Deus porque você chegou até aqui e porque você que está assistindo esse vídeo, que vai entrar para o nosso curso, você vai ter essa oportunidade que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem, esse conhecimento que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem. Inclusive, muitos líderes, muitos pastores, infelizmente, não têm esse conhecimento que, por causa da mão bondosa de Deus, que te alcançou de alguma forma com esse conteúdo, você vai poder obter. E você precisa orar a Deus para que o seu coração se mantenha humilde, para que você não se ache melhor do que ninguém, porque o conhecimento que você vai obter vai ser um conhecimento muito profundo e transformador. E aí você precisa sempre manter o coração humilde, entendendo que o conhecimento é para serviço. A teologia é serva. O objetivo de você obter conhecimento é servir a sua igreja, servir os seus irmãos e é desenvolver uma comunhão ainda mais profunda com Deus. O que mais que vai ter lá dentro do nosso curso? Vai ter também exemplos práticos de interpretação. Eu vou pegar os conceitos da hermenêutica dos livros, vou mostrar para você como está lá definido de forma difícil que está nos livros. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar para você. Eu vou falar, tá vendo? Esta regra aqui da hermenêutica, aí você fica olhando assim com cara de ué, ixi, que é isso? Como é que faz? Eu vou fazer assim, descomplicar tudo, falar de um jeito que você entenda. Deus, eu agradeço a Deus demais porque Ele me deu esse dom de explicar para as outras pessoas coisas complexas de uma forma simples. Então, eu vou pegar esses conceitos complexos e vou falar para você de uma forma que você vai entender. E aí você vai entender, e além de entender o conceito, eu vou dar para você exemplo prático. Vou falar assim, olha, vamos lá na Bíblia, capítulo tal, livro tal, capítulo tal, versículo tal. E aí você vai ver como que aquela regra se aplica dentro da Bíblia, passo a passo, muito simples. Vou explicar de uma forma que eu garanto que você vai conseguir entender tudinho, garanto para você. Bom, e o que mais que você tem então dentro do Interpretação Bíblica Descomplicada? Você tem um curso completo. Curso completo. Ele vai do básico para você que nunca estudou antes hermenêutica, que nunca ouviu falar nisso, não tem problema nenhum, porque esse curso foi feito pensando em você, mas ele vai sair do básico e se você quiser você vai poder chegar ao avançado, porque o que eu vou te ensinar lá dentro, você pode aplicar para você obter ainda um conhecimento mais profundo. Então você pode fazer o curso e aplicar as regras básicas, pegar esse conhecimento básico e já aplicar e transformar a sua interpretação, sua forma de interpretar a Bíblia. E se você falar assim, eu quero ir mais além, o curso vai te dar ferramentas que permitem você ir tão longe quanto você quiser. Certo? Então, estão abertas as vagas aí para essa nova turma. Não sei até quando que as vagas vão ficar abertas, por isso eu recomendo que você faça a sua inscrição agora mesmo, porque nós temos algumas condições especiais para essa turma que nós abrimos agora e, como eu disse, pode acabar a qualquer momento. Primeira condição, para você que vai fazer a sua inscrição agora, você vai ganhar 10 bônus exclusivos, 10 bônus incríveis, 10 bônus fenomenais, 10 bônus
fantásticos, 10 bônus especiais que eu tenho certeza que vão te ajudar ainda muito mais. Se você quer conhecer esses 10 bônus, rola a página aí, tá lá mais para baixo, você vai ver cada um desses 10 bônus que eu separei para você, para te ajudar demais, para te ajudar muito, tá? O que mais que você vai conseguir fazendo a inscrição agora para o curso? Você vai conseguir entrar com uma condição especialíssima, uma condição muito especial. O valor do curso, você que está assistindo esse vídeo aqui e que vai entrar agora, você vai ter um desconto extraordinário, um desconto inacreditável. Se você quer conhecer essa condição para você que vai entrar agora, se você chegar aqui amanhã, não sei se ainda vai estar disponível essa condição, é só você clicar no botão aí que você está vendo abaixo desse vídeo, você já vai cair lá e conhecer qual é essa condição especialíssima que eu tenho separado para você aí. Então é isso. Adquirindo o curso hoje, você vai ganhar 10 bônus exclusivos, você vai ganhar um desconto extraordinário que está disponível aí até fechar essa primeira turma. Não sei quando vai fechar, ela pode fechar daqui a uma semana, mas pode ser que ela feche hoje ainda. Por isso recomendo que você faça a sua inscrição agora. E além disso tudo também, você vai ter aí você vai ganhar a isenção da taxa de confecção do seu certificado. Sim, os cursos normalmente, a maioria dos cursos tem uma taxa para emissão do certificado, porque há um custo para fazermos este certificado para os alunos. Mas você que está me assistindo aqui e que vai fazer sua inscrição hoje, você vai ganhar isenção da sua taxa de confecção do certificado. Ou seja, quando você acabar o curso, quando você concluir o curso, você vai receber o seu certificado gratuitamente, não é online aí, você pode imprimi-lo naquele papel forte, aquele papel bonito, emoldurar, pendurar, se você quiser aí, o seu certificado de conclusão do nosso curso de hermenêutica, de interpretação da Bíblia. E também você vai ganhar isenção da taxa de matrícula. Isso mesmo, você não vai precisar pagar a taxa de matrícula. Você vai pagar o valor único para você ter acesso aí a todo o conteúdo, com todos os benefícios, com todos os bônus que eu separei aí para você, certo? Então faz o seguinte, clica aí, faz a sua inscrição, vem comigo para que você se torne um bom intérprete da palavra de Deus, porque como disse, todos somos intérpretes, mas a questão é se você é um bom intérprete. Quer se tornar um bom intérprete da palavra de Deus, conhecê-la com profundidade, entendê-la de verdade? Então, vem comigo que eu vou ter muito prazer em ensinar para você passo a passo aí as regras, as 7 regras, os 7 passos para você poder interpretar a palavra de Deus com profundidade e com fidelidade. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Fico muito feliz de poder estar aqui falando com você e oro para que Deus abençoe a sua vida profundamente, tá bom? Um grande abraço, eu fico por aqui e aguardo você do lado de lá. Deus abençoe, graça e paz da parte do nosso Deus.